O sonho somente termina quando deixa de ser uma realidade dentro de nós. E ainda que ele seja embargado, viverá em nossos corações, alimentando as nossas esperanças. A vida daquele que não sabe amar e por isso não sabe sonhar, faz de sua existência a razão maior para obstruir aos que amam a vida e por amá-la, vivem o presente em razão de sonhar com um futuro melhor. O sonho é um mecanismo que insufla o coração, sublevando uma alma, e quando esse sonho é coerente com o anseio, torna-se a razão maior de um motivo sublime de fazer da filosofia de vida algo dinâmico e eficaz. A coerência de um sonho parte da idoneidade de respaldar o abstrato na consciência substancial de um argumento sóbrio e ilibado. Um verdadeiro sonho é impossível até que se concretize, mas se nós é quem convertemos tais impossibilidades, mas é nós que convertemos tais impossibilidades em uma argumentação para subtrair nutrientes que se tornam mais viáveis. Quando o sonho é idôneo, ainda que momentaneamente volátil, nos faz cônscio, e ainda que o mesmo não se torne uma realidade, se nós trabalharmos nossos anseios sem se alienar, viveremos acondicionados em algo mais profícuo do que o próprio sonho. Viveremos acondicionados à nossa própria vida. É imprescindível que se viva a vida para se viver o sonho, pois não existe sonho maior do que a própria vida, e com certeza viver é bom. O tesouro maior da vida é o coração que a miúde faz pulsar, enquanto pulsa em nossa esperança. E se um sonho se esvai, ainda que durante algum tempo ele tenha sido a razão maior de se viver, fazendo do coração o tesouro que pulsa sobrelevando esta mesma vida, outro sonho logo se inicia, e o sonho que se foi se converte em passado, e não importa se sorriu ou se chorou. Em uma análise um tanto hiperbólica, eu diria surreal, afirmo que Deus é o maior sonhador e nos doou o direito de sonhar, pois em seu sonho é o desejo de ver nossos sonhos intrínsecos aos sonhos dele, para então vivenciarmos a epopeia de nossa filosofia de vida. Não falo apenas de uma aceitação mental. É mais do que necessário que um visionário traga intrínseco ao seu coração a essência que arregimenta os seus ideais. Um ideal só é nobre quando a filosofia de vida que se promulga visa reverberar o convívio de forma harmoniosa e edificante. O egoísmo por si mesmo é uma arma tão letal para que se deturpe todo um ideal, fazendo com que o mesmo se torne obstinado, sem um propósito ilibado. Todo aquele que almeja sobrepujar a excelência, acima de tudo, tem que compreender que, se não nutrir de uma ideologia altruísta, ele jamais conseguirá atingir um paradigma cônscio. Os sonhos são sementes que plantamos, sabendo que é necessário vê-los morrer paulatinamente sobre o solo dos nossos propósitos, para que os mesmos possam nos dar a esperança e a consciência de que, se fizermos tudo dentro de nossas condições, obteremos êxitos. Bem-aventurado é todo aquele que estabelece seus ideais, não estabelece seus ideais à revelia, mas que procura respaldar-se em algo que seja consciente.
ainda que paradoxalmente esses mesmos ideais pareçam aleatórios. A certeza que motiva o coração é a seiva preciosa para que se estabeleça sobre este paradigma implementado. Deus é a síntese de tudo, é a força que arregimenta todo o ideal, desde que este ideal esteja de acordo com os teus propósitos. A sua superlatividade vai muito além de nossas expectativas. E eu não falo de um Deus como uma força mística que emana no cosmos. Daí o exagero de aludi-lo como um grande sonhador, já que o mesmo transcende a estas questões antropológicas. Falo dele na simplicidade de alguém que tudo pode, pois é onisciente, onipresente, onipotente. Enfim, Deus, Ele é Deus e isto é tudo. E quando estamos intrínsecos a este mesmo Deus, obviamente a sua consciência magnificente sempre nos conduzirá em triunfo, ainda que pareça que estamos perdendo. Por isso, a necessidade de se perseverar, pois ainda que não se consiga, a dignidade de morrer a caminho em busca dos nossos ideais é profunda, sabendo que maior do que a vitória está o fato de crermos em Deus. O resto é apenas acréscimo. Porém, para isso é imprescindível que nós usemos uma palavra monossílaba, cuja eficácia pode mover o mundo. Estou falando de fé. Um dia olhei nos olhos da esperança e percebi que ela estava tão triste, seus pensamentos tão distantes, e as circunstâncias zombavam dela. A realidade era tão indiferente, seguia um propósito monótono, sem sal, e a vida engolia em seco ao olhar para a esperança tão sem esperança. Os seus olhos ficaram abatidos, voltados para baixo, pois perdeu toda a vontade e se desanimou, e a frustração cheia de desilusão encheu-se com medo e ambos angustiavam ainda mais a alma tão vazia, que sentia tão sem paz e sem calma. Porém, em meio a todo este caos, a fé arregaçou as suas mangas, investiu contra a esperança e num propósito sincero acreditou, olhando firme para o horizonte, cheia de otimismo, então bradou: é para lá que eu vou. Eu vou conseguir. A incredulidade irritou-se indignada com a impossibilidade, mas a fé estava renitente na verdade, pois creu na promessa dizendo que por ela foi criada, que só existia por causa desta promessa. Nasceu quando Deus prometeu. Por isso ignorava a realidade tão frustrada e inundava seu coração, reanimando a alma, forçando-o a se levantar. E mesmo que as circunstâncias teimassem dizer não, a fé fazia das circunstâncias o motivo maior para crer. Por isso ela nunca morre. Ela é a fé, e a fé sempre creu em você. Feche os seus olhos para vê-la, pois se foi Deus quem prometeu, é somente uma noite. A alegria virá ao amanhecer. O choro pode durar por toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5, a parte B.